Boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui juntos mais uma vez, né? E com esse tema tão especial, que é falar de Jesus, nascimento, anunciação, sua família e o seu exemplo para nós, para toda a humanidade. E o que nós vamos trazer do Evangelho hoje, a reflexão do Evangelho, nós buscamos fonte como a Bíblia mesmo, né? Tanto o Velho Testamento quanto o Novo, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, os livros da codificação, enfim, a doutrina espírita através de livros mediúnicos, também tem alguns relatos, né? E também um pouquinho de história que a gente, porque Jesus ele marca a nossa história, né? Então, por isso que essas são as fontes que nós buscamos para a gente falar um pouquinho sobre o assunto de hoje. Então, no Velho Testamento, vários profetas do Velho Testamento já anunciavam a vinda de Jesus. Então, Isaías, entre outros profetas, já traziam, anunciavam que viria o Messias. E eu gosto desse trecho de Isaías, em que ele fala, em Isaías capítulo 7, versículo 14, em que ele fala: eis que a jovem está grávida e dará à luz a um filho e dar-lhe-á o nome de Emmanuel. Isso é importante e vocês vão entender um pouquinho mais adiante na nossa reflexão de hoje. A Maria era a mãe de Jesus. Ela era uma moça judia de mais ou menos 16 anos, nos relatos que se tem, de cerca de 16 anos, ela órfã de pai e mãe. E por conta disso, naquela época, as moças judias eram criadas numa espécie de uma escola judia, em que eram alfabetizadas, ensinavam para elas as coisas da casa, cozinhar, enfim, as atividades que a mulher precisava ter de responsabilidade com o lar. Então, ela vivia naquele local. O José, por sua vez, já havia tido filhos, havia sido casado e tinha ficado viúvo. E por conta disso, também uma tradição da época, quando o homem ficava viúvo, ele poderia ir nesse lugar, que tinha as jovens judias, para buscar uma esposa para ele, né? E ele falava que ele precisava, e aí eles faziam como se fosse uma espécie de recomendação, né? E preparavam o casamento. Isso era muito típico da época. Então, a Maria e o José, eles estavam noivos, eles eram noivos. Outras duas pessoas são importantes nesse começo da história do nascimento de Jesus, que é a Isabel e o Zacarias. A Isabel e o Zacarias eram primos dela, prima de Maria, e ela já tinha idade avançada e não tinha podido ter filhos. E ele era sacerdote do templo, o Zacarias. E aí, certo dia, ele entrou, o sacerdote só que adentrava em determinado lugar do templo, e ele que tinha contato, digamos assim, com Deus, com os espíritos, né, com os anjos. As outras pessoas não tinham esse acesso. E aí, num desses momentos, ele teve um contato com um anjo, né, que nós espíritas sabemos que um espírito apareceu para ele e falou para ele: olha, a sua esposa está grávida e ela está esperando um filho, né? E aí ele não acreditou, porque ele falou: como assim grávida? Ela é estéril, a idade avançada. Ele mesmo questionou, ele falou: não. E aí ele falou para ele: olha, como você não acreditou, então você fica com a notícia, mas não vai poder voltar para ninguém. E aí ele ficou sem voz, né? Então ele não pôde voltar para ninguém. Essa era a prima da Maria. Aí depois desse acontecimento, isso a gente seguindo a cronologia dos evangelhos, né? A Maria se encontra, né, num determinado lugar, e aí quando o anjo Gabriel ele aparece para ela e faz a anunciação, que é o Espírito, né? Gabriel ele vem e faz que é uma parte muito bonita, né? Que ele fala para ela. O anjo Gabriel, né, visita Maria. Esse livro é um livro de organização de Edson Carneiro, se alguém não conhece, é um livro maravilhoso. Ela conta a história de Jesus, é
curtinho, mas tem uns destaques bem importantes. Chico e a médium Ivone do Amaral Pereira. Esse livro é bem incrível para esse assunto de hoje. E aí o anjo Gabriel, o Espírito, fala, onde ela estava: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E ela ficou confusa, né? Não sabia o que estava acontecendo, o que significava aquela saudação. E ele fala: Maria, não temas, porque você achou-se agraciada diante de Deus. Em seu ventre conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. Seu reino não terá fim. E ela fala: mas como que acontecerá isso se eu não conheço nenhum homem? E aí o anjo, né, o Espírito fala: descerá sobre você o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. E pelo que também o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então a Maria, muito resignada, fala: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. E o Espírito se retirou da presença dela, né? Então, aí a Maria ficou com aquela informação, não podia dividir com ninguém. E aí nós sabemos, né, nos relatos do Evangelho, que tem o José, né, que no primeiro momento questiona aquilo, não entende, né, e só que relata os Evangelhos de forma mais tradicional. E aí quando nós estamos continuando ainda nos Evangelhos, a Maria, quando recebeu aquela informação, o Espírito falou para ela: olha, a sua prima, que já está de idade avançada e é estéril, também está grávida. E ela também está esperando um filho. E aí ela ficou com aquela informação, muito feliz, e foi encontrar com a prima dela. E quando ela foi encontrar com a Isabel, foi visitar a prima dela, quando ela chegou lá, a Isabel, que já estava grávida de 6 meses, sentiu no ventre uma emoção muito forte, por conta o bebê dela, como se cumprimentasse Jesus, né? Que era João Batista cumprimentando Jesus. Ela falou: olha, salve a agraciada, né? Bendita és tu entre as mulheres, né? Bendito é o fruto do teu ventre. A Isabel falou, e ela sentiu aquilo que era o mestre, né? Que estava ali no ventre dela, o salvador da humanidade, a Isabel assim falando, né? E aí a Maria continuou grávida, tem aquele momento em que já estava grávida, né? Tem aquele momento em que o José, segundo os evangelhos bíblicos, né, fala que ele chegou a duvidar, a questionar, né? E aí nós vamos entrar sobre a questão da concepção, porque nós somos espíritas, e a doutrina espírita, nós sabemos que Jesus ele não veio para derrubar nenhuma lei natural, nenhuma lei divina e natural. E a gestação, a concepção é um processo natural, né, da relação do homem com os gametas masculinos e femininos, e ali se forma o bebê. E com Jesus não seria diferente. Mas nós sabemos que lá atrás, quando Roma aceitou, o imperador romano aceitou o cristianismo, né, fundou o cristianismo assim, né, ali colocou como religião, né. Então, naquele momento, quando foi se descrevendo os evangelhos e foi colocado como a Virgem Maria, para representar a santidade da Mãe de Deus, né, tendo Jesus como Deus, para representar a pureza, para representar a santidade, para fazer essa alusão, digamos assim. Mas, quando nós olhamos, essa é a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém, eu gosto dela porque a Bíblia de Jerusalém, das que nós temos, as traduções que nós temos em português, ela é a mais próxima dos originais hebraico e dos gregos.
a Bíblia inteira. Nós temos um Novo Testamento do Haroldo Dutra que tem só parte do Novo Testamento, também é muito bom, mas ela tem a Bíblia inteira, né? Então por isso que eu gosto, porque é a tradução mais fidedigna. E na Bíblia de Jerusalém, nós vamos encontrar que quando se fala a tradução fala, eles falam de a moça, a donzela, e eles não falam na Bíblia de Jerusalém, eles não falam de virgem. Então, naquela época, quando se pega os originais de hebraico, alma com H eles colocam no final, eles querem dizer que é a moça, a donzela e não a virgem, com esse sentido de pureza, de virgindade. Aí nós temos, em contraponto disso, nós temos a Septuaginta, que é uma outra tradução. E nessa tradução do latim, aí sim, tem-se a tradução de virginal, concepção virginal, para remeter essa questão de Maria à santidade, a concepção fora dos padrões naturais, né? Como se fosse quebrando as regras naturais. E Jesus não veio para, nós sabemos na doutrina espírita, que ele não veio para isso, só torna ele maior ainda, né? Que ele veio como um homem comum, de um ventre comum, de uma mulher, de uma relação de homem e mulher. Assim é a visão da doutrina espírita. E o Paulo, de Paulo Estevão, né, que foi o maior divulgador do Evangelho, o Paulo ele foi contemporâneo de Maria e contemporâneo de Lucas também, ele era amigo de Lucas. E o Paulo, ele vai falar lá na carta aos Gálatas, se eu não me engano, no versículo 14, capítulo 4, versículo 4 de Gálatas, é uma carta, uma epístola que ele manda aos Gálatas, ele fala de Jesus que aquele que nasceu o homem que nasceu de uma mulher, de um ventre feminino. Então ele deixa bem claro, veja, ele era contemporâneo. Se naquela época, Paulo que viveu naquela época, que acompanhou, né, toda a trajetória, estava naquele momento histórico, né? Se fosse naquela época entendido dessa forma, que fosse virginal, não tinha por que o Paulo não trazer isso. Mas veja que ele trouxe ele que nasceu, que era grande, nascido de um ventre de mulher, né, de uma relação de homem e mulher. Então, isso está lá em Gálatas e é bem interessante esse trecho. E eu quis trazer, né, porque isso para nós que somos espíritas, a doutrina isso só enobrece e só traz maior grandeza para Jesus como espírito. E para nós, principalmente, a doutrina nos mostra que o caminho é o mesmo, é o renascimento, né, de homem e mulher, daquele corpo, dos dois gametas. Esse é o processo natural, a porta para reencarnar é ali, é no ventre, e sendo espírito com maior envergadura como Jesus, ou sendo como nós, vai nascer por ali, nós para a evolução e Jesus para trazer a mensagem de amor e do Evangelho, né, também passa por esse processo. E a gente vai falar um pouquinho mais, porque Jesus escolheu Maria, e ela é especial sim, né, no sentido de jornada evolutiva, né? Ela e Jesus são muito mais evoluídos do que nós, óbvio, né? Mas o processo, respeita-se o processo natural, das leis naturais divinas que Deus estatuiu para o nosso planeta, né? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o nascimento. Então, quando eu estava perto, ela já estava com a gravidez avançada, e estava perto de nascer, naquela época eles fizeram, o governo havia solicitado um recenseamento para que as pessoas fossem, por questões de impostos, né, cada um tinha que ir para a sua cidade de nascimento. E aí o José, a cidade dele de nascimento era Belém, né, e como previam lá no Velho Testamento, ele é da tribo de Davi, de Belém, né, e aí ele teve que ir para a cidade dele. E foi assim que eles foram. E chegando lá, chegou perto da hora do parto, e a Maria deu à luz ao nosso mestre, nós sabemos, né, não havia lugar para que ela tivesse o bebê, não tinha pousada, ninguém pôde acolhê-los, e aí Jesus nasceu ali, na manjedoura, entre os bichinhos, de forma muito humilde, respeitando o processo natural de nascimento.
E os espíritos avisaram muitos naquela época, né? Avisaram os pastores que foram vê-lo, que foram recebê-lo, avisaram também os magos, né? Que foram vê-lo. E aí, quando os magos estavam indo ver Jesus, eles conversaram com o então rei da época, que era o Herodes, e falaram: olha, nasceu o Salvador, a gente está sabendo, e nós vamos visitá-lo. E aí o Herodes, que já estava no poder há cerca de 30 anos, e não queria abandonar o poder de jeito nenhum, ficou muito preocupado com aquilo, porque era o novo rei dos judeus, né? E ele não entendeu que não era esse tipo, que Jesus não era aquele tipo de rei, né? E ele falou: olha, quando vocês voltarem, me avisam onde ele está. Mas aí eles não voltaram, né? Porque eles sabiam que ele não tinha boas intenções. E José foi novamente avisado pelos espíritos para que ele fugisse para o Egito com a Maria e o bebê. Por conta do risco que eles estavam correndo, o bebê morreu risco de vida. E o Herodes, que ficou muito bravo com aquela situação, promoveu aquela mortandade das crianças, né? Meninos menores de 2 anos, porque ele não tinha certeza da data, então todas as crianças menores de 2 anos foram mortas. E isso também está lá no Velho Testamento. Uma das profecias falava que Raquel, que era a mãe de José, ela, ascendente da tribo de Davi, ela fala que Raquel, a profecia fala: Raquel chora seus filhos, mas não adianta mais porque eles estão mortos. Então tem essa profecia também, tendo o nascimento de Jesus. Depois de eles ficarem 2 anos lá no Egito, aí eles voltam para Nazaré. E aí é onde Jesus começa a crescer. Ele começa a crescer, se desenvolver, né, enquanto criança. E aí no relato dos evangelhos, o que a gente tem o último relato é até os 12 anos de idade dele. E quando ele tem 12 anos de idade é quando ele tem aquele relato que a mãe dele, eles foram comemorar a Páscoa, né, que dos judeus é aquele momento de saída do Egito, né, que eles fazem isso até hoje, todos os anos. A família foi comemorar a Páscoa e aí eles se perderam de Jesus. E aí a mãe voltou, meio brava, e ele estava lá conversando com os autores da lei, muito confortavelmente. E a mãe falou: mas como você faz isso, meu filho? Você não pode fazer isso, deixar a gente assim. E ele falou para ela não se preocupar, que ele estava cuidando das coisas do pai dele, que ele deveria estar na casa do pai. Ela não entendeu muito bem, né? Apesar de ela saber, ela ter toda essa informação espiritual, essa intuição e acompanhar o filho, ela não entendeu muito bem, né? Mas e aí esse é o último relato ali na Bíblia. Aí quando a gente vai para relatos mediúnicos, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, vai falar de um momento em que Jesus, a mãe de Jesus, Maria e Isabel se encontram, vão fazer uma visita para Maria. Isabel e João Batista vão fazer uma visita para Maria. E aí eles dois se encontram, os 2 meninos aí, Humberto de Campos, esse trecho desse livro é muito bonito. As duas estão conversando, elas estão com inquietações por conta dos seus filhos, porque eles eram crianças muito diferenciadas, queriam ajudar as pessoas, e naquela época como agora, tem também malfeitores, tem pessoas que zombam, né? E eles estavam querendo ajudar, estar disponível, os dois. E as mães tinham essas conversas, essas preocupações para o mundo que os filhos estariam enfrentando com esse jeito deles, né? Com essa inclinação bondosa deles. E aí tem um determinado momento que eles dois estão brincando, então um morro assim, uma parte mais alta, e aí Jesus e João estão conversando e apontando, né? E aí o Humberto de Campos fala: o que será que os dois estão conversando, né? Os dois espíritos tão elevados, né? Falando sobre a humanidade, enfim, tão pequenos e com tanta virtude, né? Tanta coisa boa, né? E aí as mães demonstram essa preocupação, e Maria fala para Jesus que fica preocupada, corrige, por exemplo, pela questão do templo, né? E aí ele, já demonstrando a sua elevação, o exemplo, tudo que Jesus fazia, ele demonstrava exemplo. E aí o pai carpinteiro, ele criança, ele devia ter uns 8, 12 anos no máximo, nesse trecho do Humberto de Campos. E aí ele fala para o pai que ele queria trabalhar com o pai na carpintaria. E assim ele começa o trabalho respeitando, com toda a sua elevação, sabendo da sua missão, sempre ciente, né, da sua missão
missão, os Espíritos nos falam, ele sempre estava muito consciente da sua missão. Ele começa desde cedo a trabalhar com o pai na carpintaria, até esperar o momento que ele teria que atuar com a sua missão. E aí o Humberto de Campos nos fala, já dando exemplo, né, da lei de trabalho, da evolução, do respeito ao pai, nos mostrando essa importância. Nada era feito sem um propósito, sem mostrar um exemplo. Não é? Falando sobre a infância de Jesus, tem um filme que eu gostei muito, e é claro, reservadas as devidas proporções, que tem ali coisas que é um filme, né? Então é uma obra bollywoodiana, mas eu acho que é interessante sobre o Jovem Messias, não sei se alguém já assistiu, e o filme é muito legal, porque ele vai falar sobre o que teria sido a infância de Jesus, né? Essa fase, 18 anos que ficam silenciosos no Evangelho, que seria dos 12 até os 30, ou seja, cerca de 18 anos. E ele fala muito da infância, dele criança, uma criança que tinha ali muita mediunidade, não tinha mediunidade, de intercâmbio direto com o plano espiritual, de ajudar os bichinhos que ficavam doentes, com cura dos bichinhos e tudo mais. Então é um filme muito, muito interessante e bem bonito, vale a pena quem quiser assistir. Chama O Jovem Messias. Outra situação é a gente lembrar sobre os irmãos de Jesus. No que a gente vê de relatos de história, mesmo dos evangelhos, fala que Jesus tem mesmo um trecho do evangelho que ele fala: sua mãe e seus irmãos estão esperando. Ele fala: minha família, né, são todos que estão aqui. Então, de vários relatos, percebe-se que Maria, do que se tem de relato, de história, percebe-se que Maria só teve Jesus. Mas ele tinha irmãos, porque lembra, José havia se casado, a esposa, ele ficou viúvo, então ele tinha irmãos, né? Então ele tinha irmãos assim por parte de pai, né? Então tem-se hoje da história, o que a gente tem de relatos de história, o que já se encontrou, é que Maria só teve Jesus, mas que ele tinha irmãos por parte de pai, né? Então ele tinha outros irmãos sim, mas por parte de pai. E aí nós chegamos Jesus na vida adulta, né? Então, e para a gente da doutrina espírita, aqui nós chegamos num ponto muito importante. Jesus, ele nasceu, né? Ele não nasceu, ele nasceu para nos trazer os seus ensinos, os exemplos. E Jesus, o que é importante nós destacarmos, é que ele não veio derrogar a lei. Na verdade, ele resume toda a lei em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E para a doutrina espírita, para nós vamos lá encontrar, Jesus é o nosso governador planetário. E Jesus está conosco há muito tempo. Na verdade, na fundação do nosso planeta, na formação do nosso planeta. E isso nós encontramos lá no livro A Caminho da Luz. No livro A Caminho da Luz, o Emmanuel vai nos falar que havia uma reunião no plano espiritual e que dessa reunião no plano espiritual só havia espíritos crísticos como Jesus. E aí ele fala que dessa reunião foi escolhido Jesus para ser o governador planetário da Terra. Então ele recebe das mãos divinas, assim está lá na Caminho da Luz, a Terra como nebulosa. E aí, ou seja, Jesus, ele para além do nosso mestre, governador, que é o nosso irmão maior, e que é esse espírito mais elevado que nós conhecemos, que nós temos acesso, e que é o exemplo que esteve entre nós, ele é biólogo, médico, engenheiro, cientista, tudo que a gente pode imaginar, porque ele participou da formação do nosso planeta. Ele recebeu o nosso planeta nas suas augustas mãos. Assim está em A Caminho da Luz, para nós que somos espíritas e temos a mediunidade comum dos pilares da doutrina espírita. Então é assim que nós acreditamos, que nós temos na doutrina espírita. Então, os seus ensinos, os seus exemplos, para nós são assim fundamentais. E nós sabemos, chegamos num ponto importante que é sobre o Natal, que dia 25 é comemorado o Natal, que
que é o aniversário de Jesus. E nós espíritas comemoramos o Natal? Sim, porque o Natal é comemoração do aniversário de Jesus. Mas a gente tem uma data certa? É certo pela história, pela cronologia histórica, que o nascimento de Jesus foi dia 25? Não, não é certo. Não tem essa cronologia, mas importa que esse é o nascimento de Jesus. E importa, segundo a doutrina, segundo vários livros da doutrina, várias obras, nós vamos perceber e que o mundo cristão, né, a maioria do planeta até hoje, ainda são os cristãos, né, a maioria do mundo cristão comemora-se o Natal, lembra-se do aniversário de Jesus. E por conta disso, por conta desse clima, o planeta nesse dia ele tem uma vibração especial, diferenciada, que não tem em nenhum outro dia do ano. Porque, por mais que, quando nós olharmos para o Natal, a data Natal, ela era uma comemoração do Deus Sol no Império Romano. E quando Roma aceitou o cristianismo, fundou a religião, o cristianismo, foi convertida essa data para comemorar o aniversário de Jesus, né? A despeito disso e das várias mudanças, aí depois veio a manjedoura com Francisco de Assis, depois veio a árvore de Natal, depois vieram os presentes, e a despeito de nesses 2000 anos, do ponto de vista cronológico, terem sido inseridas outros contextos, e tem sim também ali o contexto de comércio envolvido, mesmo com tudo isso, como nós estamos falando do nosso governador planetário, como nós estamos falando de o espírito mais elevado que pisou no nosso planeta, o espírito que, com toda a sua simplicidade, que nasceu na manjedoura e que o mundo, a história, se divide o nosso calendário entre antes e depois de Cristo. A despeito de tudo isso, é uma data muito especial para nós todos. Especial porque, para nós olharmos o que Jesus trouxe de exemplo e qual foi a mensagem que ele deixou para nós. E nós que somos espíritas temos um papel importante no sentido de renovação íntima, de transformação moral, de nos conectarmos com o seu Evangelho, com a mensagem que ele se propôs a passar para nós, com o seu papel enquanto irmão maior, olharmos para ele enquanto exemplo e como nos vermos que um dia nós seremos o Jesus também. Um dia nós seremos o Espírito Crístico também. Que essa é a proposta da doutrina espírita. Então, para nós tem um valor ainda muito mais importante e muito mais profundo. E para o exercício, para o convite à solidariedade, à fraternidade, à caridade. Mas não só nesse dia, para que a gente faça do nosso dia a dia, enquanto espíritas, enquanto cristãos, primeiro de tudo, né? Porque ser espírita é ser cristão, né? Nós transformarmos o nosso dia a dia dentro do nosso mini-mundo, de onde nós estivermos em Natal todos os dias, que é daquilo que a gente pode, a gente exercer a caridade, que pode ser a caridade de fazer uma doação, de doar uma roupa, um alimento, estender a mão naquilo que a gente pode, de doar o nosso tempo, de doar o nosso ouvido. Então, essa é, sobretudo, a reflexão mais importante que a gente pode fazer no dia 25. Outra reflexão importante é sobre a nossa família, porque a família é o núcleo mais importante, é a evolução, para que nós, é seio, a sustentação, para que nós possamos, nós vamos para o plano espiritual e vamos voltar. E é tão bom se a gente puder voltar numa família estruturada, num lar amoroso, que pode nos acolher, e que pode nos ajudar, nos fortalecer, nos dar a mão e nos ajudar a prover os nossos melhores
melhores talentos. Aquela família que nos acolhe e que nos dá a mão e que nos ajuda a potencializar o nosso melhor. Que todos nós possamos ter famílias assim cada vez mais. Que todos nós tenhamos direito a isso, a família estruturada. Então, o dia 25 para nós também é importante sobre isso. Então, a mensagem do Evangelho é o convite a recolhimento, a contato com a família e a todo o resto também. Se puder, dentro da medida que nós pudermos, comer, trocar o alimento, porque isso é saúde para o corpo também. Se puder trocar o presente, também é bom e está tudo certo, é gostoso, é alegria, né? Então, mesmo aquela família que passa o Natal nem pensando muito no conceito, mas se está ali só pela troca de presente, trocar presente é alegria, é energia positiva, então é boa vibração. E é por isso que o planeta, por isso e pelo mais profundo, é que o planeta fica na vibração mais especial e mais profunda nesse dia. Para a gente finalizar e falar um pouquinho sobre Maria. Quem foi esse Espírito? Por que esse Espírito foi escolhido para ser a mãe de Jesus? Certamente é um Espírito de alta envergadura moral, porque imagina, se Jesus é um Espírito crístico, imagina você gerar, você gestacionar esse Espírito. Quanta evolução moral você precisa ter para gerar esse Espírito? Então é por isso que Maria é mãe de todos nós, é mãe de toda a humanidade, e eu, da minha parte, nos momentos difíceis sempre recorro a essa mãe amorosa e querida que nos acolhe, sempre, nunca nos deixa sem resposta e sempre nos socorre. E no livro Memórias de Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, ela vai nos falar de um dos seus trabalhos amorosos, que é acolher os sofredores, e da Legião dos Servos de Maria. Então, um trabalho belíssimo, para quem já leu o livro sabe, e esse é um dos trabalhos tão amorosos que ela faz. Então, que Deus nos abençoe, que nos acolha com seu amor, que possamos vibrar muito amor, muita fraternidade, muita caridade, possamos todos nós. Se não nos virmos mais esse ano, um feliz, abençoado e amoroso Natal, lembremos de Jesus, vibremos seu amor, pensemos nele no dia 25 e em todos os dias do nosso próximo ano. E aproveitemos essa vibração amorosa do planeta nesse dia e vibremos também por todos aqueles que sofrem, pelas zonas de guerra e por todos que estão desamparados nesse dia. Façamos o nosso trabalho de vibração e de doação contribuindo, porque o plano espiritual recolhe essas vibrações para ajudar e socorrer quem precisa. Então, que Jesus nos abençoe, muita paz a todos.